que meu pai tinha sobre os animais. É uma coisa dócil que o meu pai tinha com aquele animal. Mas hoje, pela palavra de Deus, como está escrito, que até o boi, até o jumento conhece aonde a manjedoura do seu dono, mas o povo não conhece a mim, diz o Senhor dos Exércitos. O povo não conhece quando Deus se pronunciou através dos seus santos profetas, através dos apóstolos, e até os dias de hoje, quando Ele se pronuncia através da sua palavra, porque Deus se move pela sua palavra, Ele se revela através da sua palavra. Tudo o que acontece é por meio da palavra. Sabe quem é a palavra? É Jesus. Sabe quem é o verbo? É Jesus. Sabe quem é Jesus? É o Filho de Deus, o Messias, que veio para nos salvar da condenação do inferno. Quem crê nele não verá morte, mas passou da morte para a vida, e se morrer, ele o ressuscitará no último dia da ressurreição dos justos. O profeta Jeremias também diz no seu livro, no capítulo 8, versículo 7, que até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e a groa e a andorinha observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Até a groa e a andorinha conhece o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O povo está brincando como o tempo de Noé. O povo está brincando como foi no tempo de Sodoma e Gomorra, nos tempos de Ló. O povo está brincando, achando que não haverá juízo final, achando que não acontecerá o grande dia do nosso Deus. O profeta Sofonias disse, e o profeta Miqueias, que esse dia será dias de trevas, dias de densas trevas, dia de grande angústia. Será tempo de vingança, tempo de indignação, e o furor do Senhor se acenderá. E ai do homem que não for achado o seu nome escrito no livro da vida. Esse será amarrado pés e mãos e será lançado nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, o que é a segunda morte. Por isso que a mensagem da cruz não é para agradar o homem. A mensagem da cruz não é para te fazer rico, nem para te fazer bonito, nem para te dar vida boa aqui na terra. A mensagem da cruz é para você padecer por ela, para você sofrer por ela. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: sofre as aflições como bom soldado de Cristo. A mensagem da cruz é para você sofrer como bom soldado, pois todo aquele que milita na milícia, ele tem compromisso com aquele que o militou. E ele não se corrompe com as coisas deste mundo. Ele não se corrompe com este presente século. E Paulo falou: muitos me abandonaram, amando o século presente. E hoje está cheio de homens amantes de si mesmo, homens avarentos, amando este século. O apóstolo Paulo fala que por amor ao dinheiro, que é a espécie de toda a raiz de males, e nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Tem muitos que estão se desviando da fé em Deus, a fé em Cristo Jesus, a fé da obediência nas Escrituras, na sua palavra. Muitos dizem que têm fé em Deus, mas não condiz com as obras, porque a fé sem obras é morta. É assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também é todo aquele que diz que tem obras, mas não tem fé. Aquele que tem fé, mas não tem obras. Tem que ter a parceria dos dois, a fé e as obras, porque se dois não andarem em concordância, não há nenhuma concordância. Até a ave que voa no céu, ela conhece o tempo da sua arribação, mas o povo que se chama pelo nome do Senhor, que fala: vai com Deus, Deus te abençoe, descansa em paz, que Deus possa te abençoar. Esse mesmo povo que pronuncia essas palavras não conhece o Senhor do juízo. E a Bíblia diz que a equidade de Deus é o julgamento justo. Deus se assenta no seu trono, e a Bíblia diz que ele se inclina para a terra, porque a terra
é o estrado dos seus pés, é o escabelo dos seus pés. E quando ele se inclina para a terra, para ver se encontra um com o coração voltado para ele, mas está difícil de encontrar este um, porque ele olha para a terra e não encontra sequer alguém que está disposto a servi-lo, alguém que está disposto a sofrer por amor ao seu nome. Essas igrejas evangélicas estão fantasiando o evangelho, está deturbando a palavra de Deus, dizendo que Deus vai realizar os seus sonhos, dizendo que Deus vai realizar os projetos de seu coração mar. As igrejas evangélicas estão pregando só tempo favorável ao homem, não prega mais sofrimento, não prega mais arrependimento, não prega mais santificação, porque não tem prazer na cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,18, chorando, são inimigos da cruz de Cristo, porque todo aquele que direciona sua mensagem fora da cruz, fora do alvo que é a cruz, é inimigo dela. Não pode o homem pregar Deus e pregar riqueza, não pode o homem querer servir a Deus e servir a Mamon, não pode o homem falar de Deus e falar das coisas deste mundo. Onde se viu? Eu ouvi crentes dizer, falando de Deus e ao mesmo tempo falando de futebol. Ah, você viu como aquele jogador sobressaiu naquela jogada? Crentes evangélicos falando de Deus e falando de futebol. O Deus desse mundo, o Deus que o ímpio serve, o Deus que o ímpio busca, porque através do futebol eles têm os seus atributos, e os crentes fanáticos por futebol serão os primeiros a serem jogados no fogo do inferno, porque o apóstolo Pedro deixou bem claro, o juízo de Deus começa primeiro pela sua casa. E qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? E aonde compadecerá o ímpio e o pecador? A igreja verdadeira para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Este é o papel da igreja. O papel da igreja é de ir em bairros, mas se você convidar um Marcos Feliciano para entrar numa favela, ele não vai querer ir, porque lá estão os pobres pecadores, já acostumou com a vida modéstia, já acostumaram com a vida muito morna que estão levando, em ter carros de luxos, casas, mansões, estão acostumados com esta vida boa que estão levando aqui diante dos homens. Mas a Bíblia diz e considera-os como miseráveis, pobres, cegos, desgraçados e nus. Tem rico, tem dinheiro, fala que é rico, bate no peito, diz que tem, diz que é, diz que pode, mas para Deus não passa de um pobre, miserável, pecador. Você não é nada. Sabe o que você é? É o que diz a Bíblia Sagrada: você é pó, e do pó você veio, ao pó você voltará. Ninguém vai se escapar do juízo de Deus. A geração de Ló, a geração de Sodoma e Gomorra, brincou com a palavra do Evangelho, a palavra verdadeira do Evangelho do Senhor dos Exércitos, e eles queriam fazer sexo até com os anjos de Deus. E Ló falou assim: não te faça nenhum mal aos olhos. Tem aqui duas moças, duas filhas, que não conheceu varão algum, não se deitou, não se relacionou com homem algum. Tenho duas mulheres aqui, faça o que bem quiser com elas. Mas aqueles homens perversos, aqueles sodomitas, falaram assim para Ló: sai, porque este homem veio a esta cidade querendo ser juízo sobre nossas vidas, querendo impor regras sobre nós, sobre o que havemos de fazer ou sobre o que havemos de falar. Mas Ló falou: pega os anjos e pega as minhas filhas, mas poupa-lhes esses homens, esses varões. Aqueles homens tão depravados, aqueles homens tão maus e cruéis, queriam fazer sexo com os anjos de Deus, mas veio sobre eles uma cegueira, e eles não puderam ver, até o momento que Ló teria que partir
daquela cidade da sodomia, daquela cidade do homossexualismo, daquela cidade do pecado terrível, que é a abominação aos olhos de Deus. Lá na lei de Moisés, no livro de Levítico, está escrito assim: se um homem deitar com outro homem, como se for a mulher, abominação é ao Senhor. Aleluia. Então, se uma mulher deitar com outra mulher, como se fosse homem, abominação é aos olhos de Deus. O que estava acontecendo exatamente na cidade de Sodoma e Gomorra era exclusivamente isso que disse Moisés, que não poderia homem deitar com homem, mulher deitar com mulher. Aleluia. Isso causou um grande e um alto consequência, porque desrespeitaram a lei de Deus. E não só aquelas duas cidades que estavam determinadas para o juízo de Deus, como outras 5 que também foram afetadas. O que dá para parecer, quando o homem está vivendo tal situação, que ele está correndo um grande risco, e somente para ele ser livrado desta morte, é quando ele corre para os pés da cruz de Cristo, quando ele corre para os pés do Senhor Jesus Cristo, e ele reconhece que verdadeiramente, como aquele centurião, este aí é o Filho de Deus. E o testemunho daquele homem, Jesus falou, é verdadeiro. Estão cometendo abominação aos olhos de Deus, estão brincando com Deus, estão levando a Deus a fé e fogo, estão nem aí para Deus. Essa geração de hoje está pior do que a geração passada. A geração de hoje está mais depravada do que a geração anterior. A geração de hoje cada vez mais perversa do que a geração anterior. A geração de hoje está brincando com Deus como a geração de Noé, como a geração de Ló. Estão brincando com Deus. Esse Deus é um fogo consumidor. Esse Deus é um Deus que não tarda o seu juízo. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é a justiça e o juízo. O apóstolo Tiago falou que o juízo será sem misericórdia. E a Bíblia diz que o juízo vem sobre os ímpios. Ai do ímpio que não se arrependeu da sua impiedade, da sua perversidão. O jovem de hoje só pensa na alegria. O jovem de hoje só pensa em noitadas, em bebedices, em ficar pulando, em ficar festejando. Vai dar muito ruim para muita gente que ficou pulando o carnaval, que ficou pulando baladas, funk, sertanejo, que ficou atrás desses ídolos. Vai dar muito ruim para muita gente quando acordar no inferno. Aí vai se lembrar de cada palavra que foi pregada. O rico lá no inferno clamava por misericórdia, mas o tempo da misericórdia acabou. Muitos que hoje estão ouvindo esta mesma palavra, esta mesma mensagem, possa ser que Deus peça a sua alma, peça conta de cada trabalho que você fez, porque Deus não avisa o dia e nem a hora. Há 2 relatos na Bíblia que eu encontrei até hoje, que Deus avisou que iria recolher a vida desses homens. Primeiro foi Arão, que Deus falara pela boca do profeta Moisés, queria recolhê-los diante do povo. E Deus falou para Moisés, queria matar Moisés, que tal dia e aonde seria o lugar. Lá no monte Moabe, Deus falou para Moisés, você vai subir aqui neste monte e te mostrarei as terras das campinas, desde Gileade até Naphtali, de uma a outra extremidade, do sul ao sudeste. Deus mostrou aos olhos de Moisés toda a terra que ele havia prometido ao seu servo Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas ele falou, você não vai passar daqui para lá, aqui você vai morrer. Deus determinou o dia que Moisés iria morrer e falou aonde ele morreria, lá no monte Moabe, no monte Nebo, lá onde Deus havia determinado. Deuteronômio capítulo 34, Deus falou para o seu servo. Esse Deus avisou
o dia que iria lhe recolher da face da terra. E a Bíblia diz que ninguém sabe aonde está o corpo de Moisés até os dias de hoje. É um mistério a morte de Moisés. Só cremos que Moisés morreu, que Moisés não foi arrebatado por Deus, porque está escrito que Deus matou e ele morreu lá mesmo onde ele estava. Mas hoje o homem não sabe, ele não pode acrescentar um dia de côvados à sua estatura. É isso que Jesus falou, porque o homem anda muito ocioso com o dia de amanhã, preocupado com o que há vez de comer ou com o que há vez de beber. Fica preocupado demais com a roupa que vai vestir amanhã, a roupa que vai sair. E quando ele não está satisfeito com a roupa que tem, ele olha para o guarda-roupa e vê tanto tipo de peças de roupa e não se contenta e quer ir no shopping para comprar, quer ir na loja para comprar outra peça de roupa nova. Está muito ocioso com as coisas materialistas, está muito ocioso com as coisas deste mundo. E Jesus falou: não estáis ociosos, porque se Deus veste a erva que hoje cresce no campo e amanhã é morta, imagine vocês, homens de pequena fé. Então é Deus que faz, é Deus que dá e é Deus que tira. Confia no Senhor, entregue a sua vida a Ele, confia nele e Ele tudo fará, porque só Jesus pode dar a salvação ao homem. Ninguém pode determinar o dia que vai morrer, ninguém pode escolher o dia que ele vai partir desta vida, mas Deus já determinou o dia e a hora. Muitos morrem no planeta Terra, muitos estão morrendo, mas a maioria não tem certeza para onde vai, porque não tem confiança neste nome poderoso, neste nome imbatível, neste nome que é sobre todo nome. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 2 e no versículo 10, dizendo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Lá no céu, o nome do Senhor Jesus é adorado, na terra é reverenciado e no inferno é respeitado. Este é o poderoso e magnífico nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós tributamos honra e glória e majestade, hoje e para todo sempre, porque Ele é digno. Busque ao Senhor enquanto é tempo, invocar enquanto Ele está perto. Busque a Jesus, porque a Bíblia diz que Ele vai voltar no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ele vai voltar para os seus e vai recolher desde uma extremidade dos céus até a outra extremidade, e Ele vai dar ordem aos seus anjos para recolher os seus escolhidos, aqueles que foram fiéis a Ele, que não se dobraram diante de Baal, que não se dobraram diante deste mundo corruptível, deste mundo tenebroso, deste mundo terrível e pecaminoso, a este mundo que brevemente será destruído, porque este mesmo céu, esta mesma terra que subsiste por esta mesma palavra, há de desaparecer, segundo esta mesma palavra, porque os céus foram formados. Diz lá em Deuteronômio, capítulo 30, que o céu e a terra foi dado para testemunho. Então o céu está testemunhando o que você faz diariamente. O céu é testemunha, a terra é testemunha entre o que você faz, o que você está praticando. Sabe para que serve isso? O testemunho? Para que depois você não venha dar desculpas a Deus. Ah, Senhor, não ouvi ninguém falar. Mas o céu e a terra viu o que você fez, o que você deixou de fazer. Ninguém vai escapar do juízo final. Os mortos que morreram há 50 anos atrás vai ter que sair da sepultura para prestar conta diante de Jesus Cristo, aquele que vai estar ante o grande tribunal de Cristo. E o apóstolo Paulo falou, disso Deus deu certeza a todos quando ressuscitou em meus mortos. Então esta é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do arrependimento, é a mensagem para transformar o homem pecador, a alma pecadora, porque há esperança enquanto você está com vida, porque depois da morte, Hebreus 9:27, cabe ao homem morrer uma só vez,
Depois segue-se o juízo final. Lá em Romanos 6 e versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, mas Jesus Cristo provou o seu amor para conosco quando Ele morreu em nosso lugar. A isso Ele nos transformou em filhos de obedientes, em filhos para servir a Ele. Amém? Que Deus possa ter misericórdia da sua alma. Busque os caminhos do Senhor, porque são retos e são sinceros. Que Deus possa te abençoar em Jesus Cristo.